Olá, meu nome é Samuel De Rocco Júnior, sou professor de Direitos Humanos do Núcleo Regional de Londrina. Nesta aula, nós estaremos abordando o que são direitos humanos, para que serve direitos humanos. Vamos reconhecer, o objetivo é reconhecer os direitos humanos e saber usufruir dos direitos humanos. Primeiro vem à nossa mente uma pergunta: o que são os direitos humanos? Vamos responder no decorrer da aula. Nós, como seres humanos, temos direitos e deveres, certo? Então hoje nós vamos reconhecer muito assunto falado hoje em dia sobre direitos humanos e ninguém na realidade fala quantos artigos são, o que são os direitos humanos, para que serve, eu tenho direito aos direitos humanos? Então nós estaremos abordando esse tipo de assunto. Primeiro, vamos lá, respondendo a pergunta: o que são os direitos humanos? Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. O que são normas? São leis. São leis que foram criadas para nos proteger. Todo ser humano na sociedade anseia ou vai ansiar por ter os seus direitos. Todo mundo quer ter direito, você concorda? Eu quero ter os meus direitos, vocês querem ter os seus direitos, e nós temos esses artigos que foram criados com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esses artigos foram relacionados em 30 artigos que nos protegem. Ah, mas sempre foi assim, professor? Não, não foi sempre assim. Nós, como seres humanos, desde os primórdios, buscamos por direitos, né? É uma maneira de nos proteger, porque se olharmos na Idade Média, os reis mandavam, você tinha que fazer e ponto final. Ninguém olhava, mas eu tenho direito à minha propriedade, eu tenho direito a ter um nome, eu tenho direito a não ser escravizado, eu tenho direito a não ser explorado. E naqueles tempos, o que acontecia? O rei dava a ordem e tinha que se cumprir. O rei cobrava impostos, você tinha que pagar sem questionar o que ele ia fazer de melhorias para você. Então essas ordens vinham dos reinados, né, dos reis, e você tinha que cumprir como cidadão. E ninguém olhava a parte dos seus direitos, somente os deveres sem os direitos. E a partir disso daí, alguém nesse meio de sociedade começaram a lutar pelos seus direitos. Qual é a ansiedade do ser humano hoje em dia e até naquela época, né, na Idade Média? Todo ser humano ele quer ter a sua liberdade, liberdade de ir e vir, quer ter liberdade para fazer aquilo que bem entender. Lógico, esse fazer o que quiser tem alguns parâmetros. Nós não podemos fazer tudo aquilo que queremos, né? Por exemplo, se você infringir a propriedade de alguém, já não é o seu direito, você já está infringindo o direito de outra pessoa. Então a liberdade ela tem os seus parâmetros. Eu posso ter liberdade? Sim, posso ter liberdade. Posso ter a liberdade de ir e vir, posso ir aonde eu quiser, posso viajar, posso estudar, posso fazer o que eu quiser, desde que eu não incomode o meu vizinho, o meu companheiro de trabalho, e é assim que devemos viver em sociedade. Por isso foram criados 30 artigos que foram chamados de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas quando é que foi declarado esses 30 artigos dos direitos humanos? Teve uma reunião, né, pós Primeira e Segunda Guerra, onde as pessoas se reuniram, os nossos líderes, né, líderes de países se reuniram para fazer algumas leis que pegassem todos os seres humanos, né, favorecessem, dando liberdade, mas ao mesmo tempo dando alguns parâmetros, para você não infringir a propriedade de outro, a vontade de outro. Então, desde que o ser humano é ser humano, a gente quer ter a nossa individualidade, vivendo em sociedade, vivendo em coletividade. Então nós temos a obrigação como cidadão e o Estado também tem a sua obrigação para com o cidadão. Não é verdade? Então nós estaremos agora falando a respeito um pouco sobre os 30 artigos que compõem a Declaração dos Direitos Humanos.
Então nós vamos fazer o seguinte, vamos relacionar alguns, porque são 30 e não vai dar tempo de falar sobre todos. Um deles é o direito à ideia. Você tem que ter a sua ideia e você pode falar a respeito das suas ideias. Pode não todas as pessoas aceitar a sua ideia, mas você pode declarar suas ideias. Nós temos um outro direito de não ser discriminados. Mas o que é não ser discriminado? Nós não podemos ser discriminados pela religião, pelo credo, pelos nossas vontades. Outro artigo que fala a respeito disso daí, das declarações de direitos humanos, é o direito à vida. Todo ser humano tem direito à vida. A partir do momento que você está sendo gerado no ventre da sua mãe, você tem direito da vida. E quando você nasce, você tem o direito à liberdade e à segurança. Outra coisa que a gente ouve muito aí nos telejornais é a respeito de situações de escravos ainda. Tem pessoas aqui no Brasil, não precisa ir muito longe, em outros países não. Aqui no Brasil mesmo, no norte, nordeste ali, existe alguns trabalhos que são considerados escravos, onde crianças não estudam, crianças não sabem ler, não sabem escrever e estão trabalhando para ajudar a sustentar as suas casas. E trabalham por um salário miserável, né? Que não dá nem para comprar nada, nem um material escolar, não dá para comprar uma roupa, ter uma vida digna. E por isso que foram criados os direitos humanos, não é verdade? Então nós vamos abordar mais alguns aqui. O que é o direito de ir e vir? Direito de ir e vir é você poder ir aonde você quiser. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem, eu vou conhecer a Europa. Você pode ir e vir, ninguém pode te impedir se estiver tudo ok com você. É lógico, tem que ter a documentação, né, apropriada. Você vai a passeio, é um tipo de documentação. Você vai para morar, um outro tipo de documentação. Mas você pode ir e vir aonde quiser. E esses direitos seus estão protegidos por lei. A lei protege os seus direitos, tá joia? Vocês não podem ser injustiçados. Nós, numa situação de julgamento, cometi um crime ou cometi uma infração de trânsito, você pode ter o direito ao julgamento, né? Como é que é o direito ao julgamento? Você tem direito à sua defesa. Você cometeu um delito? Sim, mas eu tenho direito à defesa. E é isso que nós estamos dizendo. Os nossos direitos e deveres como cidadãos na sociedade em coletividade. E esse direito à defesa e a julgamento, ele é o seguinte: ninguém pode ser um condenado antes de ser feito um julgamento justo, né? Para você poder se defender, se explicar por que aconteceu, por que ocorreu aquilo, certo? Outro artigo que tem é sobre o direito à privacidade. O que é o direito à privacidade? Ninguém deve ferir o nosso bom nome. Essa é a privacidade. O nome é algo que nós temos que nos identifica. Então ninguém tem o direito de entrar na sua casa, ninguém tem direito de abrir as nossas cartas, nos incomodar, né, no nosso momento de descanso, entrar dentro da sua casa, usurpar da sua família. Ninguém pode fazer isso daí, entendeu? Todo mundo tem o direito de procurar um lugar seguro para viver, sem ser maltratado, sem precisar fugir, né? Hoje nós estamos vendo a guerra da Rússia, que tem muita gente morrendo, então os direitos humanos têm atuado naquela situação. Alguns países ali ao redor da Rússia e da Ucrânia têm absorvido essas pessoas que estão refugiados de guerra. Esse é um tipo de direito também que as pessoas têm. Está acontecendo alguma guerra no país, você pode fugir, e aquele país que tem um acordo com o seu país, você pode correr para aquele país e são obrigados a receber você e te dar os básicos, que é o quê? A sua segurança, a sua liberdade, o direito à escola e continuar fazendo aquilo que você fazia no seu dia a dia, né? É lógico, vai ter que começar do zero de novo, mas vocês têm os seus direitos garantidos. Essa foi a nossa aula e nos encontramos numa próxima aula onde abordaremos outros assuntos. Nós ficamos por aqui e até mais. Muito obrigado.